Olá, alunos do terceiro ano. Hoje nós vamos para a nossa terceira videoaula, Organologia Vegetal. Vamos estudar os órgãos das plantas: fruto, caule, sementes, raiz, folhas e flor. Os órgãos vegetais são divididos em órgãos vegetativos, que realizam as funções vitais da planta para sua sobrevivência, como raízes, caules e folhas, e órgãos reprodutivos, que garantem a reprodução, flores, sementes e frutos. Vamos começar primeiro com a raiz. A raiz é um órgão vegetativo normalmente subterrâneo e aclorofilado, que faz parte do eixo da planta. Exerce funções de sustentação, fixação, além de absorção de água e sais minerais, e em alguns casos, reserva nutritiva. As raízes são classificadas, assim como os caules, de acordo com o tipo de ambiente onde nascem, se fixam e vivem, subterrâneas, aéreas e aquáticas. Vamos começar com as raízes subterrâneas tradicionais. Primeira raiz, axial ou pivotante, é a mais comumente encontrada na natureza, em plantas como as gimnospermas e angiospermas dicotiledôneas. É constituída de um eixo principal, de onde partem raízes secundárias ou laterais. Esse tipo de raiz possui regiões facilmente identificáveis em sua estrutura. Partes dessa raiz axial. Nós vamos começar pelo limite entre raiz e caule, é o chamado colo, é a região de transição entre a raiz e o caule. Abaixo dele, a zona suberosa, ou de ramificação, é a zona mais velha e impermeável, de onde nascem as raízes laterais. Logo em seguida, a zona pilífera, ou de absorção. A epiderme é cheia de pelos absorventes, que aumentam a superfície de contato com o solo, facilitando a absorção de água e sais minerais. Logo abaixo, zona lisa, é a responsável pelo crescimento primário da raiz. Esse crescimento primário em busca de água. Na sua extremidade estão os meristemas de crescimento. Coifa ou calíptra é a extremidade da raiz. É a estrutura que recobre a ponta da raiz, protegendo-a enquanto a raiz abre caminho pelo solo. Raiz fasciculada ou cabeleira. Ela é típica de angiospermas monocotiledôneas como gramíneas. Esse tipo de raiz não possui um eixo principal e a diferenciação das raízes secundárias, sendo constituída por inúmeras raízes equivalentes, saindo de pontos muito próximos. Esse tipo de raiz não se aprofunda muito no solo, como as axiais. Outro tipo especial de raiz subterrânea, podendo ser do tipo axial ou fasciculada, são as raízes tuberosas. Esse tipo de raiz, além de realizar as funções tradicionais de fixação e absorção, sofre uma adaptação para armazenar material nutritivo, principalmente o amido, conhecido como carboidrato de reserva de energia vegetal, como a batata doce, a cenoura e a mandioca. Raízes aquáticas. São as raízes de plantas de regiões alagadiças, aquáticas, podendo os vegetais serem submersos ou superficiais, como as plantas aquáticas. Raízes aéreas. São aquelas que crescem acima da superfície do solo ou do substrato, como as tabulares, das grandes árvores, e as estrangulantes, como a figueira mata-pau. Cinturas ou cintas, as chamadas plantas epífitas, que têm as raízes velame. Essas raízes apenas sustentam essas plantas em tronco de árvores, numa relação harmônica de epifitismo, sem nenhum prejuízo à planta que está recebendo essa sustentação da raiz velame. Um exemplo mais clássico são as orquídeas. Raízes sugadoras ou alçórios. Erva de passarinho, hemiparasita, ou seja, só retira uma parte dos nutrientes da planta, e o cipó chumbo, que retira quase todos os nutrientes da planta hospedeira até matá-la. Manguezais são as raízes pneumatóforas respiratórias
e também funcionam como suporte ou escoras encontradas nas plantas do mangue. Segundo órgão vegetativo, caule, é um outro exemplo de órgão vegetativo, geralmente aéreo, que desempenha as funções principais de sustentação, elevação das folhas em direção à luz e distribuição de seiva pela planta. Constituição. Ele é dividido em 3 regiões. Os nós são as regiões onde são implantadas as folhas, os entrenós, os espaços compreendidos entre 2 nós consecutivos, gemas ou brotos, que são estruturas onde se localiza o meristema primário, que é responsável pelo crescimento do caule. As gemas podem ser terminais na extremidade, também conhecidas como apicais, e laterais, axilares. Classificação dos caules. Caules aéreos, tradicionais, crescem acima da superfície do solo, como o tronco de grandes árvores, a hastes de plantas pequenas, a estipe de coqueiros e palmeiras, o colmo cheio do palmito e da cana-de-açúcar e o colmo vazio do bambu. O rastejante estolão, como no rabanete, o cladódio, que acumula água, como nas cactáceas, o rastejante sarmentoso da moranga e o volúvel de algumas plantas herbáceas. Caules aquáticos. Caules de regiões aquáticas que apresentam muito parênquima aerífero. O parênquima aerífero é um tipo de tecido que armazena ar, como a Vitória régia. Caules subterrâneos crescem abaixo da superfície. O rizoma das gramíneas, o gengibre, o tubérculo das batatas e o bulbo da cebola e alho. Pseudocaule. No caso da bananeira, a parte aérea é falsa, sendo que o caule verdadeiro encontra-se embaixo do solo. Então, ele é um pseudocaule ou falso caule. Morfoses caulinários. São modificações do caule. Nós temos as gavinhas na parreira de chuchu e de uva, que auxiliam no projeto dessas plantas subirem em muros e hastes. Os espinhos e os acúlios. Os espinhos são estruturas mais internas e de difícil retirada, enquanto que os acúlios são estruturas epidérmicas e que são fáceis de serem retirados. Enquanto os espinhos têm origem caulinar, o acúlio tem origem epidérmica. E os xilopódios que acumulam água. Folha. Típico órgão vegetativo vegetal. Normalmente de forma laminar e clorofilada, cujas funções principais seriam a realização da fotossíntese, que é a produção do alimento da planta, e as trocas gasosas, respiração, transpiração e a própria fotossíntese. A folha completa apresenta as seguintes partes: o limbo, que é a lâmina achatada, percorrida por nervuras de feixes libero-lenhosos, sabendo-se que o feixe liberiano conduz a seiva elaborada, que é a glicose, e o feixe lenhoso, água e sais minerais. É responsável pela fotossíntese. Ele apresenta clorofila dentro dos cloroplastos, que são organelas citoplasmáticas que realizam um processo fotossintético, e apresentam também janelas, conhecidas como estômatos, que são estruturas epidérmicas, que ficam abertos ou fechados para a entrada de gases e vapor d'água e saída de vapor d'água na transpiração e cutação. Pecíolo. Haste que sustenta o limbo, ligando-o ao caule. Caracteriza as dicotiledôneas. Bainha. Dilatação do pecíolo, que se insere no caule. É característica das monocotiledôneas. E a estípula. 2 pequenos apêndices laminares colocados na base do pecíolo. Em alguns casos, podem se transformar em espinhos. Classificação das folhas. Elas podem ser simples, como a laranjeira, a goiabeira, ou compostas, como roseira e samambaia. Folha reticulinérvea são aquelas que apresentam as nervuras radiais partindo de um eixo central. São folhas das angiospermas dicotiledôneas. Folha paralelinérvea.
São folhas que apresentam nervuras paralelas sem um eixo central. São das angiospermas monocotiledôneas. Modificações foliares com função protetora, reprodutiva ou nutritiva. Nós temos os espinhos, a espata e as brácteas. Assim como a espata, são folhas coloridas que auxiliam no processo reprodutivo. Temos também as glumas no trigo, as coletoras nas orquídeas, que coletam água, as escamas ou catafilos na cebola e os cotilédonos, que também são modificações das folhas que garantem o armazenamento de alimento para o embrião. Flor, órgão reprodutor encontrado somente nos vegetais denominados como fanerógamas, as gimnospermas e angiospermas, ou seja, em plantas que possuem órgãos reprodutores macroscópicos. Em detalhe, a gimnosperma, que é o pinheiro, cuja flor é a pinha, e a angiosperma ou IP, que já apresenta a flor completa. Gimnospermas possuem inflorescências, cachos de flores, denominados cones ou estróbilos, ou também conhecidos como pinha. Já as angiospermas possuem flores individuais, monóicas ou dioicas, ou inflorescências, e essas flores podem ser ou não vistosas, cheirosas e coloridas, dependendo do agente polinizador. Algumas delas apresentam verdadeiras pistas de pouso para auxiliar pássaros e insetos polinizadores, como o hibisco à direita. E a couve-flor, que é alimento. Os principais elementos de uma flor são o gineceu, que é o aparelho reprodutor feminino, o androceu, o aparelho reprodutor masculino, a corola, que é constituído por um conjunto de pétalas, o cálice, constituído por um conjunto de sépalas, o receptáculo floral e o pedúnculo floral. Os elementos de uma flor adulta completa. O aparelho reprodutor feminino, também conhecido como gineceu, é formado por um conjunto de pistilos ou carpelos, e cada pistilo ou carpelo é constituído de estigma, estilete, ovário com óvulos. Já o androceu é formado por um conjunto de estames. Cada estame é constituído de antera e filete. A corola é um conjunto de pétalas coloridas. O cálice é constituído por um conjunto de sépalas verdes. O receptáculo floral e o pedúnculo floral. Em detalhe, uma flor hermafrodita, monóica, com os dois aparelhos, masculino e feminino. Polinização. É a transferência de grãos de pólen do aparelho reprodutor masculino ao feminino, numa mesma planta, quando é a autofecundação, ou de plantas diferentes da mesma espécie, no caso, a fecundação cruzada. De acordo com a gente, podem ser classificados em... Só que antes disso, vamos ver aqui em detalhe a flor, mostrando a polinização, o encontro do gameta masculino, grão de pólen, levado por um inseto, ao gameta feminino, o óvulo, formando assim o embrião. E o grão de pólen, que é o gameta masculino, em aumento na microscopia eletrônica. Os tipos de polinização, ela pode ser a partir de insetos, que é a entomofilia, pássaros, ornitofilia, pelo vento, a anemofilia, principalmente nas gimnospermas, e a quiropteria, ou quiropterofilia, que é feita pelos morcegos. Fruto. Órgão encontrado somente nas angiospermas, com a finalidade protetora, mas acima de tudo, de dispersão das sementes. Portanto, suas características estão adaptadas ao tipo de espessor, assim como observado nas flores. Os frutos são considerados também órgãos reprodutores. São originados após a fecundação a partir do desenvolvimento do ovário. Qualquer órgão semelhante, desenvolvido a partir de qualquer outra parte floral, também será denominado, só que pseudofruto. Parte de um fruto. De fora para dentro, nós temos a parte mais externa, que é a casca, o epicarpo, a parte carnosa ou seca de dentro, o endocarpo, e aquela que envolve a semente, o mesocarpo.
Classificação dos frutos simples. Eles podem ser carnosos, quando a parte carnosa, né, do endocarpo, ela é carnosa, como a baga, que contém várias sementes, a drupa, que contém uma só semente. A parte seca, quando o endocarpo é seco, os indeiscentes não se abrem quando maduros e os deiscentes se abrem quando maduros. Frutos carnosos do tipo baga, nós temos a goiaba, a melancia, o melão, a laranja. Frutos carnosos do tipo drupa, a azeitona, a manga, o pêssego. Frutos secos indeiscentes, a sâmara, o milho e o girassol. Frutos secos deiscentes, legume ou vagem, no caso do feijão, ervilha e soja, e a cápsula da castanha do Pará. Pseudofrutos são aqueles órgãos originados a partir de uma outra parte floral que não seja o ovário. O caju, que vem do pedúnculo floral, a pera e a maçã do receptáculo floral e o pseudofruto, que vem de uma flor composta. Infrutescências ou múltiplos, quando nós temos vários frutinhos ou flores compostas. É o caso do abacaxi, da amora e do figo. Fruto partenorcarpo e infrutescência. A banana é um exemplo de fruto partenorcarpo. É aquela onde não houve a fecundação. Os pontinhos escuros que nós observamos no miolo da banana são óvulos não fecundados. Porém, portanto, é o fruto partenorcárpico. E a infrutescência da laranja, que não tem semente. A laranja Bahia. Semente. Óvulo desenvolvido após a fecundação. A função, proteção do embrião e disseminação. Partes, tegumento e amêndoa. Formada por embrião, que é o produto da fecundação da oosfera, cotilédones, que são folhas embrionárias originadas do zigoto, albúmen ou endosperma, que é um tecido de reserva triploide, formado pela fecundação dos núcleos polares, mais o núcleo espermático. Os núcleos polares, a parte feminina, e o núcleo espermático, a parte masculina. Aqui nós temos a anatomia de uma semente de cotiledônia com 2 cotilédones e de uma monocotiledônia com um cotilédone apenas. Observamos de fora para dentro o tegumento da semente, as folhas germinativas, o meristema apical da raiz, os 2 cotilédones, que são folhas modificadas com a reserva nutritiva para o embrião, e na monocotiledônia também a mesma anatomia. Germinação. Saída da plântula do interior da semente. Ela pode ser epígea, quando os cotilédones se elevam acima do solo, típica das dicotiledôneas e gimnospermas. Ou hipógea, os cotilédones permanecem no solo, típica das monocotiledôneas. Em detalhe, a germinação hipógea e epígea. E assim, a gente termina a nossa videoaula de hoje. Bons estudos e até a próxima!